Nesta noite, nós queremos meditar sobre um tema muito relevante para este momento de nossas vidas. Nós queremos pensar um pouco com vocês, queridos, sobre o segredo de manter a fé. Queremos pensar sobre esse tema porque é um tempo em que a gente precisa manter a nossa fé. Nós sabemos que a grande maioria de nós gosta de segredos, né? A gente gosta de saber segredos. E os segredos, eles, como muitas coisas nessa vida, eles podem ser bons e eles podem ser maus. E os segredos maus, ele geralmente causam tristeza, às vezes confusão. E os segredos bons, eles trazem alívio, eles trazem alegria, eles trazem prazer. Por exemplo, quando se descobre em algum lugar do mundo que está sendo construída ou está sendo fabricada uma bomba perigosa para todas as nações, há sempre confusão. É o que muitas vezes acontece, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Quando se descobre que lá na Coreia do Norte está sendo desenvolvida alguma dessas bombas perigosas para o mundo inteiro. Também, querido, mas quando se descobre um segredo bom, há satisfação, há prazer. É o caso, por exemplo, imaginem vocês que se descobrisse hoje, fosse noticiado hoje a descoberta de alguma solução para o coronavírus. Imagine a alegria que isso traria para a humanidade. A nossa fé é algo fantástico e manter a fé é algo que todos nós precisamos. Mas muitas vezes a gente não sabe como manter a fé. A gente não aprendeu o segredo de manter a fé. Nessa noite eu quero falar sobre este segredo, o segredo de manter a fé. E para que a gente fale sobre ele, eu quero usar um personagem bíblico, mencionado num texto do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 18 a 21, e nesse texto, vocês e eu, nós vamos descobrir o segredo de manter a fé. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Olha o que diz o texto. Paulo estava tratando a respeito da justificação pela fé. Então, usando o exemplo de Abraão, ele diz o seguinte, olhem o que ele diz. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. O texto é claro, mostrar que Abraão ele manteve a fé. Mas qual foi o segredo de Abraão manter a fé? Qual foi o segredo dele manter a fé? Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele nos dá algumas ideias. E a primeira ideia que nós observamos no texto a respeito desse segredo de manter a fé é conservar viva a promessa em nossa mente. Olha o que diz o versículo de número 18. Diz o versículo: Abraão, esperando contra a esperança, creu
para servir, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Olha o que foi prometido. Assim será a sua descendência. Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de muitas nações. E ele, para manter essa fé de que ele seria isso, ele precisou conservar em sua mente essa promessa. Ele conservou durante o tempo que ele esperou esta promessa na mente dele. Ele esperou muitos anos. Ele chegou à terra de Canaã com aproximadamente 75 anos. E em aproximadamente 85 ele recebe essa promessa de que seria pai de muitas nações. E ele manteve essa promessa. Na mente dele. E mantendo essa promessa na mente, ele conservou a sua fé e manteve a sua fé. Então, queridos, se nós queremos manter a nossa fé, é preciso que a gente mantenha sempre em nossa mente as promessas de Deus. As promessas de Deus. Se Abraão tivesse esquecido, ele não conseguiria manter a fé. Se ele achasse que a promessa de Deus não tinha valor algum, ele, queridos, jamais conseguiria manter a fé. Se queremos manter nossa fé, precisamos conservar em nossa mente o que Deus promete para a gente, as promessas de Deus para as nossas vidas. E no caso de Abraão, ele mantém e conserva em sua mente a promessa, mesmo ela sendo uma promessa um tanto absurda, não é verdade? Olha, o texto até menciona essa realidade, né? O texto diz que Abraão, ele creu, ele esperou, diz o texto, contra a esperança. Por que Paulo diz que Abraão esperou contra a esperança? Porque não era muito normal, né? Não era normal que uma pessoa que tivesse 85 anos, quase 100 anos, fosse pai. E pior ainda era o estado de Sara. Sara já era idosa e, além disso, era estéril. Então, ele realmente esperou contra a esperança. Mas ele, queridos, ele conserva essa promessa e mantém a fé dele, mesmo nessa situação tão complicada, não é? Tudo era contra esse ser pai de uma grande nação, não é? Tudo era contra ser pai, tudo conspirava contra esta fé de Abraão, esse esperar, mas conservando na mente a promessa. Ele mesmo, sendo ela um tanto absurda, ele mantém a sua fé. Será que, queridos, nós temos conservado em nossa mente a promessa de Deus, mesmo quando elas são promessas difíceis de se cumprir? Será que nós estamos conservando em nossa mente? Eu espero que sim, para que a gente possa manter a fé. E o texto dá clara ideia de que Abraão, ele sempre se lembrava dessa promessa. É preciso que a gente sempre se lembre das promessas de Deus, enquanto elas não se cumprem, para que a gente possa manter a nossa fé. A gente precisa estar sempre com a nossa mente renovada em termos de nossa confiança que essa promessa, essa esperança de que essa promessa de Deus vai se cumprir, seja ela qual for, seja ela contra a esperança, como era o caso
da de Abraão, ou seja uma promessa mais fácil de se cumprir. Seja quais forem as promessas, é preciso que a gente conserve na mente, para que a gente possa continuar crendo, mantendo a nossa fé. Você tem feito isso? Você tem procurado lembrar sempre das promessas de Deus? Aí fica a importância, querida, a gente está sempre lendo a palavra de Deus, porque a gente pode esquecer as promessas, e lendo a gente vai sempre revê-las, e a gente vai poder conservá-las em nossa mente e manter a nossa fé. Mas não foi só isso, não. O texto nos mostra que o segredo de manter a fé, né, é saber também, é saber olhar para nós mesmos. Olha o texto. O texto no versículo de número 19 e 20. Olha o que diz o texto. O texto diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, e não duvidou por incredulidade. Início do verso 20. Observaram? Ele manteve a sua fé, mesmo olhando para ele mesmo. Muitas pessoas dizem que nós, para manter a nossa fé, nós não podemos olhar para nós mesmos. Podemos, desde que nós olhemos numa perspectiva correta. O que Abraão, o texto diz que ele não era uma pessoa, vou dizer, uma pessoa sonhadora, simplesmente sonhadora. Ele olhava para ele mesmo. O texto diz que ele se via e via a sua fraqueza. Ele via a sua debilidade, ele via a sua falta de condição humana. E a falta de condição humana de Sara para, neste momento, ter filhos, ou ter filho. Mas ele manteve a fé mesmo olhando para si mesmo, sabendo como olhar para ele mesmo. Será que nós temos conseguido conservar a nossa fé, manter a nossa fé, mesmo olhando para nós, as nossas muitas fraquezas? Será que nós temos feito isso? Foi muito diferente o que fez Moisés, né? Deus chegou para Moisés e fez uma promessa e disse para Moisés assim: Moisés, olha, nós vamos fazer o seguinte, esse povo está pedindo carne, eu vou dar carne a esse povo durante um mês inteiro. Quando Moisés ouviu essa promessa de Deus, ele falou assim: será que isso pode acontecer? Olha só, ele pergunta para Deus, ele fala para Deus assim: o Senhor vai trazer todos os gados aí, os bois, para alimentar esse povo aqui no deserto? Ou o Senhor vai trazer todos os peixes do mar para alimentar esse povo no deserto? Aí Deus vai dizer para ele assim: Moisés, a mão de Deus está encurtada? A minha mão está encurtada, Moisés. E Deus vai dizer para Moisés: você verá o que eu vou fazer, porque nada é impossível a mim. E queridos, em vez de, olha como é que Deus às vezes tem um humor impressionante. Em vez dele dar gado, em vez dele dar carne de gado, ele dá carne de peixe, ele deu carne de aves, codornizes, que desceram sobre aquele deserto e eles se alimentaram de carne durante um mês. Diferente de Moisés, Abraão olhou para a sua fraqueza com os olhos corretos e manteve a sua fé. Cuidado como você tem olhado para você mesmo. É claro que num período deste, tão humanista, período que nós estamos vivendo, em que os homens, né, têm muitas capacidades, né, adquiridas, aliás, porque Deus tem dado, muitas vezes tem confiado muito em si mesmo. E muitas vezes nós também, olhando para a gente desconfia de Deus. Tomemos cuidado com isso.
Olhemos para nós, não adianta, não vamos nos enganar, não vamos deixar de nos ver, mas vamos nos olhar na perspectiva de Deus, da promessa de Deus. E assim a gente vai manter a nossa fé. Mas não foi só isso, não foi só isso. Para Abraão manter a fé, o segredo, né? O segredo aí de manter a fé é a gente dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Olha o que diz o texto, você vai entender o que eu estou dizendo. O versículo de número 19, o versículo de número 20 e o versículo 21, ele fala sobre essa questão. O texto diz assim: e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E diz o texto, versículo 21, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir com a promessa. Observaram? Vou repetir. O texto diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Perceberam? Ele deu glória a Deus durante o período entre a promessa e o cumprimento da promessa. Você quer manter a fé? Então glorifique a Deus antes da promessa de Deus se cumprir. Glorifique a Deus. E se você glorificar a Deus no período entre a promessa e o cumprimento dela, você vai manter a sua fé. Você vai manter a sua fé. O período entre o cumprimento da promessa a Abraão o período entre a promessa feita e o cumprimento demorou, aí entre 15 e 20 anos. E Abraão, ele glorificou a Deus. E é como se fosse uma bola de neve. Você crê, glorifica. Então, e você glorificando, crê mais. Mantém a sua fé. Então, ela vai num crescente. Então, você crê, glorifica. Glorificando, você crê mais. Você diria, mas pastor, por quê? Né? Por que glorificando a Deus eu vou conseguir manter mais a minha fé? Porque você mantém os olhos em Deus. Quando você glorifica a Deus, você está olhando para Deus, você está exaltando a Deus, você está com seus olhos, sua atenção em Deus. Então você mantém os olhos em Deus, e mantendo os olhos em Deus, você se fortalece. Você se fortalece. Muitas vezes a gente só quer glorificar a Deus quando a promessa se cumpre, mas a gente precisa glorificar a Deus no intervalo entre a promessa feita e o cumprimento dessa promessa. Abraão fez isso. Então ele olhava para Deus. Nesse período ele olhou para Deus, ele olhou muito para Deus. E então Abraão manteve a sua fé, a sua confiança em Deus. A sua confiança em Deus. Né? Ele fez isso, e interessante, mas é preciso fazer com uma convicção, né? Com uma convicção. O texto diz que ele estava convicto de que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Agora, glorifique a Deus, mas glorifique, meu querido, certo, com a confiança de que Deus vai cumprir com a sua promessa. Esteja com essa convicção, né? Você estando com essa convicção, aí você vai glorificar a Deus. Então glorifique a Deus assim, convicto de que Deus é poderoso para cumprir com a promessa. Era dessa forma. O texto é claro, se você observar, é uma sequência. Abraão, o texto diz assim, eu vou ler a parte finalzinha para você perceber, a parte final do versículo 20, você perceber. O texto diz assim, e se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir.
prometeu. Então, glorifique, mas glorifique com convicção de que Deus é poderoso para cumprir o que Ele promete a você. E Ele tem muitas promessas para você. Na verdade, quantas promessas de Deus, né? Nós temos promessas quanto à eternidade, né? Nós temos promessas quanto à vida na terra, né? Promessa de Deus cuidar da gente, cuidar das nossas necessidades, proteger a gente, né? Nós temos lindas promessas de Deus. Então é preciso que a gente glorifique a Deus, mas convicto de que Ele cumpre o que promete, que Ele cumpre o que promete. A Bíblia Sagrada nos fala, nos conta uma história muito bonita de alguém que ainda não tinha aprendido a manter a fé, né? A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro estava no mar da Galileia, deu aquela tempestade, Jesus então estava andando e Jesus o convidou para que ele se aproximasse andando sobre o mar. E Pedro começou a andar e depois ele se afundou. E então pediu socorro a Jesus. E por que Pedro se afundou? Porque Pedro, ele ainda não tinha aprendido o segredo de manter a fé. Isto é, conservar na mente a promessa. Jesus disse, vem, ele devia conservar. Jesus está falando, eu posso ir. Mas ele não... E ele olhou para ele, mas na outra perspectiva, olhou e viu tanta fraqueza e não manteve os seus olhos em Jesus Cristo. Abraão é diferente, né? Ele conserva a fé porque ele mantém a fé, porque ele conserva a promessa na mente, ele olha para si mesmo na perspectiva de que Deus era poderoso, e ele então glorifica a Deus, convicto de que Deus vai cumprir o que prometeu, e então ele se mantém. Ele mantém a fé durante toda a vida dele, e em especial durante esse período entre a promessa e o cumprimento da promessa de Deus. Quando a gente sabe um segredo, a gente tem duas opções. A gente tem a opção de esquecer o segredo, ou a gente tem a opção de guardar o segredo. O meu desafio a você, nesta noite, é que você guarde o segredo. Que você guarde esse segredo de manter a fé. O segredo de Abraão não é meu, é de Abraão. O segredo de manter a fé. Então guarde isso. Guarde esse segredo, mantenha a sua fé todos os dias da sua vida. E nesse período difícil, né, que eu e vocês estamos vivendo, vamos manter a nossa fé. Deus é poderoso para cumprir. Vamos manter a nossa fé. Que Deus abençoe você, que dê a você uma linda semana na presença de Deus.